Uma boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos que estão presentes nessa noite de formação, da nossa primeira noite de formação, do projeto de educação comunitária integrar. Nós estamos aqui compondo a equipe de co-coordenação de formação, né? Eu, Cleiser, a professora Clara e a professora Giane, que está nessa sala, também já vão se apresentar. Então, o projeto de educação comunitária integrar é um projeto de educação que tem um dos pilares, né, o processo de inserção dos estudantes em situação de vulnerabilidade social da Grande Florianópolis nas universidades públicas aqui de Santa Catarina, e com o Enem, né, se espalha para o Brasil, inclusive Portugal. Nós temos, além desse eixo, a Gestos, que faz a luta pela permanência dos estudantes dentro das universidades, né? É um dos destaques bem grande do projeto Integrar entre os pré-universitários do Brasil. Temos um dos eixos que trabalha a questão da formação, e aí nós estamos aqui cumprindo esse papel, né? Formação para os professores do projeto Integrar e formação externa também para toda a comunidade que queira participar. E um quarto eixo, que é o desenvolvimento territorial de base, pensando os territórios, pensando as comunidades, né, periféricas, aonde o estudante entra no Integrar, vai para a universidade e depois esse conhecimento científico ele retorna aos territórios para que também mais pessoas possam ingressar nas universidades. Então, nós vamos fazer uma rodada de apresentação para que o formador de hoje possa conhecer um pouquinho quem estão hoje aqui para participar e para dialogar nesse processo formativo, né? Eu sou o Cleiser, eu sou professor de Geografia do projeto Integrar e participo da Gestos. Passo a palavra para o André. Boa noite a todos, meu nome é André, eu sou biólogo, atuei como educador durante 4 anos no estado de São Paulo, hoje não atuo mais na área. Também sou esposo, companheiro da professora Clara, e eu acabo participando um pouquinho do projeto Integrar, admiro muito o trabalho de vocês, e acabo participando um pouquinho aqui nos bastidores, sempre que eu posso. É um prazer estar com vocês. Muito bem, pois aí, André, seja bem-vindo, não sabia que era seu companheiro, claro. Passo a palavra para a Camila. Boa noite a todos, a todes. Meu nome é Camila, eu sou professora da Rede Municipal de Florianópolis, integrante da Gestos, e é isso. Obrigado, Camila. Sou Ivanilde, faço parte da Gestos, também fui aluna do Integrar e sou professora de Educação Infantil na rede. Obrigado, Ivanilde. Passo a palavra para a Giane. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Giane, eu sou professora de Filosofia, faço parte da co-coordenação aí da comunicação, também estou na secretaria. Quero desejar boas-vindas ao professor Leandro, né? E desejar também boa formação a todos e todas e todos. Obrigado, Giane. Passo a palavra para a Laís. Boa noite. Eu sou a Laís, eu sou doutoranda em Educação Federal Fluminense. Eu sou bióloga e pedagoga, atuo na área e conheço o Leandro através da Shaula, que é minha orientadora, e aí eu me interessei muito pelo tema e vim conhecer. Obrigada. Seja bem-vinda, Laís. Passo a palavra para a Lorena. Boa noite, eu sou Lorena, sou da Colômbia, membro da Gestos, integrante, estudante da UFSC de Letras Francês. Obrigado, Lorena. Passo a palavra para a Luciana. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Oi, professor. Oi, Luciana. Tudo bom? Tudo, e você? Bom te ver também.
Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, eu estou coordenadora desse projeto, junto com todos os companheiros e as companheiras que estão aqui. Sou militante do Movimento Negro Unificado. Não tem como, final de semana a vizinha enlouquece no... Gente, vocês não tem... Ela faz festa sozinha, é incrível, eu adoro, é isso. E sou militante do Movimento Negro Unificado, faço parte da Gestos. Consegui meu contrato de ACT, volto para a sala de aula quanto ACT, e faço parte também do Escutação. Bom ver o professor e boa formação para todos, todas e todos nós. Obrigado, Lu. Passo a palavra para a Luna. Boa noite, colegas. Meu nome é Luna, eu faço parte da equipe de Física do Integrar e desejo uma boa formação a todo mundo aqui. Obrigado, Luna. Passo a palavra para o Samuel. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou o Samuel, sou professor de espanhol do Integrar e pesquiso literatura latino-americana. Obrigado, Samuel. Passo a palavra para a Taina. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Agora falhou um pouco. Fui aluna do Integrar. Não dá para ouvir, Taina. Só um minutinho, eu vou pegar um fone. Tá bom. Então, passo a palavra para o Victor. Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Vitor, sou formado em Biologia aqui pela UFSC, fui orientado pelo Lê e dei aula na aplicação os últimos 2 anos e agora eu estou mestrando na UFPR, no Programa de Educação Científica e Matemática. Vim aqui interessado na conversa do encontro e para matar a saudade também. Seja bem-vindo, Victor. Passo a palavra para a Taina, então. Oi. Meu celular tá meio ruim, desculpa. Eu fui aluna do Integrar, agora eu estou na Gestos e estudante de Psicologia na UFSC. Boa noite. Obrigado, Taina. Então, passo a palavra para a Clara se apresentar e a Clara dará continuidade aos trabalhos de hoje. Boa noite a todas, todos e todes. Me escutam bem, gente? Faz um sinalzinho? Sim. E bom. Eu sou a Clara, a pernambucana, faço parte da equipe de Biologia do projeto e estou tentando me formar na UFSC. Gente, eu tive a honra de ter sido aluna do professor Leandro aqui na UFSC e é um enorme prazer tê-lo aqui hoje. O professor Leandro, ele é graduado em Biologia pela Universidade de São Paulo. Ele fez mestrado e doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ele é professor da UFSC, do Centro de Educação, do SED, há 20 anos, né, professor? Bastante tempo. 21 anos. Então. E eu vou ler para a gente aqui o texto que tem no Lattes dele, que eu acho incrível. É um texto que, quando eu li, eu me emocionei, e é um texto que fala para a gente, assim, quando você lê, você sabe. Esse é o Leandro Belinazzi. Então, eu vou ler para a gente. Então, ele começa assim. Morou por um tempo na casa da biologia, mas pegou gosto pelo nomandismo que a educação permite experimentar. Multiplicidades e dissensos o atravessam o tempo todo. Quando algo se foca insistentemente à sua frente, acredita ser a hora de provocar um desvio. Vive inundado da literatura que o arrebata, dos filmes que o afetam, das fotografias que o tocam, dos ensaios que o atordoam, das outras existências vivas que o movimentam e das banalidades cotidianas que o comovem. Aprecia o silêncio que um corpo narra. É capaz de passar o dia inteiro dentro de
de um museu de arte contemporânea ou de uma biblioteca centenária. Os rios menores o capturam mais do que os mares oceânicos. Adora a independência e a sabedoria dos felinos. Escrever é a sua arte, ler é a sua obsessão. Atua na formação docente, junto às narrativas escritas e imagéticas embebidas de ficção. Orienta pesquisas que articulam a educação, a arte, a cultura, a partir de perspectivas que flertam com os estudos culturais. Esse é o Leandro Belinazzo Guimarães, e é um prazer tê-lo aqui hoje conosco. O espaço é seu, professor. Sou eu quem agradece a oportunidade. Boa noite a todos, a todas, por me permitir fazer um bocado de tempo que eu não participava de um evento público, mesmo que seja entre telas, e fazê-lo através do convite de vocês, para mim é uma alegria e uma honra muito grande, ainda mais vendo e reencontrando, né, aqui algumas pessoas tão queridas que fazem parte da minha vida também. Então, nessa noite, também queria fazer um agradecimento especial à Clara, né, que foi quem entrou em contato comigo. Muito obrigado, né, pela delicadeza, pela gentileza do convite e pelas conversas que tecemos ali para organizar esse dia pelo e-mail, né. Muito obrigado, tá? Assim que chegou o convite, eu já puxei um fio da memória do meu momento quando eu comecei a atuar como professor, né? E foi exatamente num projeto de educação comunitária, em 1990, lá na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, onde eu estudava, fazia licenciatura em Ciências Biológicas, e eu participei de um grupo, né, de amigos, de amigas que criou um projeto de preparação popular para o vestibular e oferecemos, né, essa formação ali na universidade, para os egressos da escola pública. Eu comecei, então, minha docência nesse projeto. Portanto, eu me sinto em casa aqui com vocês, né, puxando esse fio da minha memória, assim. E nunca mais parei de dar aula desde lá. Então, lá se vão 31 anos de atuação como professor. Eu até me assusto quando eu descubro essa espessura de tempo, né, de uma vida mesmo confundida com a docência, né, entretecida, entremeada com ela. Bem, para a noite de hoje, eu selecionei, escolhi pensar junto com vocês. Eu vou fazer uma fala muito breve, muito singela, né, sem grandes pretensões, e eu escrevi um pouco alguns apontamentos para trazer para vocês. Em alguns momentos, então, eu vou me remeter ao que eu escrevi e depois abrir para a gente poder conversar. Eu espero que sejam motivadoras na papo, na sequência. Então, escolhi, né, pegar e a gente conversar. Não é o Manuel de Barros. Campos sobre ciências, que são os campos que eu fui ao longo da minha fala de ciências com a arte que me interessa, mas quando eu comecei a pensar nessa temática, né, de relacionar a educação e a poesia específica do mundo, eu dois colegas antes de mim e pensaram já nessa que que fez uma linda dissertação de mestrado sobre a articulação entre a ciência, a poesia do Manuel de Barros e a educação ambiental.
E a outra é a professora Aline Crane, do Instituto Federal de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, que durante toda a sua trajetória de pesquisa, no mestrado como doutorado, se a poesia do Manoel de Barros e pensou, né, na sua relação, na relação da poesia com o ensino de ciências para crianças. Então, muito do que eu vou falar tem relação com os encontros que eu fiz com esse professor, com essa professora, uma relação também de amizade, de leitura dos textos que eles escreveram. A questão da utilidade, então, é a questão central aqui dessa minha breve fala com vocês, né? E ela já vem sendo discutida há muitos anos, né? E por pesquisas muito diferentes no nosso país, né? Tanto provenientes da educação ambiental como do ensino de ciência. Então, a questão da utilidade, ela não é uma novidade para o campo da educação. Então, isso já se torna um desafio ainda maior, né? Questões outras eu poderia propor para a gente, para não ficar repisando em coisas que já estão há tanto tempo sendo discutidas, né? Aí eu também puxei um fio da minha memória para começar a pensar na questão da utilidade. Um dos primeiros textos que eu escrevi em 1997 foi sobre os anfíbios, esse grupo dos sapos, das rãs, das pererecas. E esse capítulo de livro está publicado num livro chamado O Estudo dos Vertebrados no Ensino Fundamental, organizado por duas professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Maria Lúcia Wortmann, a Nádia Geiza e a Eunice Kindle. Um livro que circulou muito no país, ele fez parte de um programa do INEP, e foi distribuído para as escolas públicas em todo o Brasil, um livrinho de capa amarela, deve estar nas bibliotecas escolares de muitas escolas. E eu não sei por que me coube o desafio de escrever sobre os anfíbios, já que eu nunca tinha estudado os anfíbios antes, assim. Então foi um desafio também na época escrever, eu não me recordo por que isso aconteceu comigo. Mas eu estudei e escrevi um texto lá, um capítulo, né, sobre ele, sobre esse grupo, né. Bem, esse livro, em especial, ele tinha um desejo, né, um desejo de desconstruir uma ideia muito recorrente na época, que a gente encontrava de uma forma muito ampla em diversos materiais da cultura, que é essa justificativa de que a gente precisa estudar os seres vivos na escola por conta da utilidade deles às nossas vidas humanas. Então, esse era o mote, né, que suscitou a escrita desse livro, né. A linguagem, essa forma de narrar, de dizer sobre a vida, né, ela nos prega peças, às vezes, né. A linguagem, ela nos envolve, ela nos enreda, ela nos dobra. E mesmo quando a gente tem consciência daquilo que a linguagem faz conosco, é muito difícil escapar, muitas vezes, de determinadas significações que, de repente, a gente se vê reproduzindo em estereótipos, em entendimentos que ficam cristalizados, né, um pouco naturalizados na gente. Então, esse livro que eu estou comentando, ele abre uma possibilidade ética de estudar os vertebrados, lançando um desafio às professoras e aos professores, de investigar, através de suas práticas pedagógicas, os sentimentos que os estudantes constroem sobre animais como as cobras, os ratos, as onças, os sapos, os morcegos. A gente ficar aqui no universo dos vertebrados, né? Como que tais sentimentos, eles são construídos, os sentimentos, como eles são construídos cultural e historicamente? Exige um esforço de naturalizar em nós, né, no nosso corpo, sentimentos e significações muito recorrentes na cultura e na história.
E esse foi um dos principais objetivos dessa publicação lá de 1997. E 25 anos depois, me parece que ela continua sendo atual e pertinente nos dias de hoje. Mas, de qualquer forma, talvez a gente possa pensar que um livro, né, um livro sozinho, ele tenha pouco efeito transformativo. São as proposições, né, das professoras que vão criar e movimentar na sala de aula ou em outro espaço formativo qualquer, como esse que a gente está vivendo aqui, que podem, por exemplo, atravessar os corpos, né, de muitas, das próprias professoras, de nós próprios, abrindo espaços nos poros da nossa pele para que outros sentimentos e outras compreensões possam, pouco a pouco, nos habitar. E uma das marcas, né, da poesia do Manuel de Barros é nos lembrar, em certa medida, que nós somos seres feitos de linguagem. E o poeta, ele nos mostra como é vital pregar peças na linguagem, já que ela está fazendo isso com a gente o tempo todo. Mesmo que a gente não tenha como evitar algumas palavras, algumas imagens, alguns sons que nos atravessam, né, nos afetam, nos constituem, nos dobram, nós podemos nos esforçar para desnaturalizar a linguagem que nos chega, criando outras imagens, outras palavras, torcendo-as e promovendo outros modos de dizer, e ao dizer de outros modos, promover também outros modos de ver e de narrar. Nesse livro, Vamos Contar um Poeta, a história se passa num tempo impreciso, um tempo distópico, onde tudo tem utilidade. Tudo precisa ter uma utilidade. E pode virar, pode ser uma mercadoria. E os poetas, eles podem ser comprados. E estão muito disponíveis, porque ninguém quer comprar um poeta nesse tempo aí que passa a história do livro. Então eles estão muito disponíveis, eles estão muito baratos. Né? E tem uma menina, uma criança, que resolve encasquetar, que pedir para o pai dela que ela quer um poeta para ela. Que o pai dela fosse comprar um poeta. Né? E aí vira um problema na família, assim, mas para que comprar um poeta? Para que serve um poeta? Né? Por que a gente vai ter um poeta em casa? Né? Ele não tem utilidade nenhuma. Enfim, mas atendendo aos caprichos da menina, etc., ela convence o pai e eles compram um poeta para ela. Então eu vou ler uma passagem do livro onde o poeta já está lá na casa, já foi comprado, né, já está lá convivendo com eles, né, como se fosse um objeto mesmo, né, um vaso, um ferro de passar roupa, etc. Então vamos lá, essa passagem do livro. O pai chegou em casa com terríveis notícias. A conjuntura externa não era favorável. E a fábrica estava perdendo cotação de mercado. O pai é um empresário, né? Um grande empresário. Ficamos aterrorizados. A tensão arterial subiu assim como as palpitações cardíacas. O meu irmão foi o único a mostrar alguma calma. É a menina que narra, tá? A criança. Vamos ter de apertar o cinto, declarou o papai. Nunca percebi o que isso quer dizer, disse o meu irmão. O que? Apertar o cinto. Quer dizer que não podemos despender demasiado nas compras. Que temos que poupar, que arrecadar, que reduzir os gastos. Eu sei, mas o que o cinto tem a ver com isso? Não é para segurar as calças? É um arcaísmo. Provavelmente há muito tempo o cinto servia para impedir o consumo. Aí o poeta fala, do nada. As nossas sombras respiravam juntas e com elas
tudo ficava resguardado, disse o poeta. O quê? Perguntou o pai, exercendo 2 ou 3 quilos de pressão sobre a mesa. Mas notícias, disse eu. Ele sentou-se ao meu lado e sorriu, declarando, poeta, embora muitas sejam as folhas, a raiz é só uma. Provavelmente, o poeta não percebeu que os números não estavam do nosso lado e repetiu, estamos em crise, poeta. E ele se levantou porque entrou uma mosca e foi atrás dela com o bloco e a caneta. E aí eu vou ler também mais uma outra passagem, tá? Que eu acho que é bem importante, assim, porque eu vou continuar falando com vocês. A menina, de repente, ela leva 2 amigas da escola para casa dela, porque todo mundo fica curioso para conhecer o poeta, para querer saber do poeta. Então ela leva 2 amigas para casa dela para conhecerem esse poeta. E as crianças, como todo mundo nesse tempo distópico e impreciso, elas são reconhecidas por um número, por um código. Elas não precisam ser reconhecidas e ser nomeadas por nomes, por palavras, né? Então, por isso que aparecem aqui os códigos para nomear essas crianças. Levei as minhas melhores amigas lá para casa para verem o meu poeta. A 76C levava uma saia patrocinada por uma empresa de massagens. Tinha pintado as unhas da mão de amarelo e o cabelo estava preso na nuca com 3 ganchos de plástico castanho. A E60 vestia calças de ganga. Era um patrocínio de um resort oriental. Ao verem o poeta, pararam as 2 e sussurraram qualquer coisa. A E60 apontou para a frase escrita na parede. Nossa, ele sujou a parede. Como assim? Como é que os artistas se sujam muito? E para que eles servem, os artistas? Para nada. Eles são inutilistas. E o que é que esse poeta faz? Ele faz poema. Mas para que serve? Para muitas coisas. Os poemas servem para a gente poder ver o mar. E elas olharam para mim com os olhos arregalados. Bem, tem um ensaio que é encartado nesse livro, na edição brasileira do livro, né? Que é editado pela Dublinense, uma editora independente de Porto Alegre, e saiu ano passado. Que o autor português, o Afonso Cruz, ele deixa para a gente algumas reflexões importantes, assim, instigantes. Eu queria trazê-las para a gente poder falar um pouquinho mais sobre elas. E uma delas diz respeito ao lugar da ficção no tempo presente. E eu pensei um pouco mais alargadamente sobre essa questão e me perguntei sobre o lugar da ficção nas nossas práticas pedagógicas, no nosso trabalho educativo. Antes de seguir, eu queria também fazer mais um parênteses, são vários parênteses, né? Para falar um pouquinho da ciência. O conhecimento científico, ele se constrói muito em sintonia, né, com a imaginação. E a imaginação, ela é o alimento da criação. Da criação tanto ficcional como científica. E a ciência, ela não se processa em detrimento ou em oposição à imaginação. Feito esse parênteses para falar um pouquinho da ciência, eu vou voltar então para retomar uma ideia do autor, do Afonso Cruz, o escritor desse livro que eu acabei de ler para vocês. Ele diz que a ficção, ela é capaz de nos apresentar inúmeras versões de mundo e outras arquiteturas para isso que a gente chama vida. E viver a experiência, né, da leitura de narrativas ficcionais nos aproxima da vida de pessoas e de lugares muito diferentes da gente.
fazer isso não garante a ninguém um passaporte de entrada às supostas benesses da sociedade de consumo. Em outras palavras, né, ler ficção tem pouca utilidade para a gente acessar as mercadorias que possivelmente desejamos. Então, por que então se atentar para a desutilidade das coisas, usando essa palavra criada pelo Manuel de Barros? Por que seguir lendo poesia? Por que seguir lendo literatura? Por que armar aulas de ciências, práticas pedagógicas de educação ambiental, processos formativos tão pouco úteis para a gente alcançar um sucesso individual prometido pelo mercado financeiro, pela cultura do empreendedorismo, por exemplo? Bem, quem nos fornece algumas pistas para a gente tatear essas questões é o pensador indígena Ailton Krenak. E eu vou encerrar com ele essa minha fala. Primeiro, ele faz uma proposta para a gente nesse livrinho, que é o último que ele publicou, que na verdade organizaram de falas dele, né, em inúmeros lugares, uma compilação, chamado A Vida Não é Útil. Nesse livro, tem um dos textos, ele sugere a gente a necessidade de desacelerarmos. Então, ele nos propõe desacelerar. Depois, ele nos propõe a gente se perguntar o tempo todo, né, de onde vêm as coisas que a gente consome. E, por fim, ele sentencia, e eu abro aspas para usar as palavras do Krenak. A vida não tem utilidade nenhuma. Ela é fruição, dança, uma dança cósmica. Fecho aspas. A vida, ela exige de nós coragem para lutarmos por algo diferente do que sobreviver e comer vorazmente o planeta. Então, falar da desutilidade significa abrir espaço à criação ficcional, à imaginação nas nossas práticas pedagógicas. A utilidade nos dá a chance de experimentar radicalmente a maravilha do que é existir, do que significa se sentir vivo, partilhando esse magnífico planeta com tantos outros seres e coisas. É isso, gente. Muito obrigado, tá? Então a gente agora pode conversar, né? Um pouco. Que maravilha! Gente, quem quer fazer alguma pergunta, compartilhar com alguma ideia? Felipe? Não, saí sem querer, foi mal. Tá, tranquilo. E não tem pergunta hoje, não, Felipe? Não, até posso fazer uma fala aqui sobre assim, né, que eu achei ele, o Manuel de Barros, quando você estava lendo, professor, eu me identifiquei muito, assim, não sei se eu estou viajando aqui na minha, né, mas a maneira como ele fala muito cru, assim, né, eu diria abagualado até, quando ele fala ali das árvores, dos minerais, e eu achei isso, assim, né, essa fungia, assim, o senhor trouxe isso de uma maneira muito legal.
mas é difícil de se comunicar com essa linguagem, né? E aí, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais disso, né? É muito difícil a gente se comunicar tradicionalmente. Eu fico assim pensando, né? Como é que a gente faria para se comunicar nesse outro nível aí? Porque realmente é um outro nível que ele traz aí. Então, é mais um comentário e essa perguntinha. Falou. O Manuel de Barros é um poeta, né, Felipe? Então, esse é um texto poético, né? Um texto poético, ele é um texto que trabalha com a sensação, né? Não trabalha necessariamente na camada da racionalidade, da objetividade, assim, né? Da informação direta, etc., né? Ele vai abrindo janelas, a poesia faz isso com a gente, né? E a arte faz isso em geral, às vezes a gente se depara, né, não sei se acontece isso com você, com vocês, a gente se depara com um texto poético, ou mesmo com um filme, às vezes, um espetáculo de dança, a gente não compreende, mas aquilo às vezes nos toca um tanto que a gente fica emocionado, né? E a gente sai desse encontro com o objeto artístico se indagando o que foi que passou ali, que me tocou e que me emocionou, e a gente não tem palavras. Então, de um certo modo, a poesia nos deixa mesmo sem palavras, e isso cria certos vacúolos, certos espaços possíveis da gente se colocar num outro lugar e poder aí fazer perguntas sobre essas emoções, sobre esses sentimentos, sobre esse lugar do sensível, né? Que me parece tão vital para os tempos atuais, né? Uma educação um processo pedagógico, um processo formativo, um processo educativo que coloca o sensível em palco, em questão, em fomento, né? A gente está precisando, né? De um acionamento de um campo sensível para olhar o mundo, olhar nós mesmos, olhar as nossas relações, etc., né? Porque trabalhar, me parece, com essa dimensão do sensível e, de um certo modo, de uma certa incompreensão, é um combate ao embrutecimento do tempo contemporâneo, tão contaminado por palavras de ordem, ou por palavras que são brutas em si mesmas, né, que estão aí sendo ditas à torto e à direito, quase que como se a gente tivesse anestesiado por esse lugar da gente encontrar outras palavras para dizer as coisas. Acho que eu quero te perguntar uma coisa, Leandro. Vocês me ouvem? Sim, estou ouvindo sim. Deixa eu abrir a câmera que eu acho que é mais legal, tá? Olha, acho que eu quero te perguntar uma coisa, professor Leandro, né? Acho que você acabou me provocando uma questão. Se vamos comprar um poeta, então nós podemos comprar um artista que tem essa provocação, né, dos afetos, essa questão que você trouxe também do anestesiado. Eu estou fazendo uma disciplina com a professora Miriam Celeste e ela está discutindo mais ou menos essas questões conosco, né? Que a palavra estética, ela chegou numa outra dimensão e agora tem que se pensar além da questão da estética, né? Então, eu acho que você me deixou curioso, né, em buscar esse texto. Vamos comprar um poeta. Então, eu fiquei muito instigado, né, nessa leitura. O Manuel de Barros eu conheço um pouco, que eu falo, cada vez que você lê o Manuel de Barros, você se descobre nessa questão que você tem que pensar na desutilidade da poética mesmo, né? Ele faz essa desconstrução, mas agora eu fiquei pensando, né, assim, sabe, que estou trabalhando com crianças, adolescentes, no campo da arte, como que se compra um artista, que é bem isso que eu também venho estudando, né? O que é a formação desse artista? Então, acho que você me trouxe provocações, tá?
inquietações para um sábado à noite, eu estou a mil aqui pensando que é essa compra, né? Então, aquele modelinho também, a hora que eu estou trabalhando com uma criança do 6º ano, isso cita, né? Mesmo essa questão que você disse dos anfíbios, né? Às vezes eu estou naquela expectativa, mas para a criança é um encantamento. Então, como que eu crio esse diálogo, né? Do ser professor, do ser aluno no século XXI, eu acho que é o grande dilema. Aí me perguntaram esses dias, como que você faz para dar aula de arte agora para uma criança usando esse Meet, né? Tem hora que eu falo, eu não sei também, né? Como que é essa recepção dele lá do outro lado, ok? Então, essas provocações, você me fez a buscar esse livro e depois a reler Manuel de Barros com uma outra leveza também. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Edson. Esse livro do Afonso Cruz, eu sugiro muito, porque é uma grande ironia, né, que ele produz, assim, né? É uma pequena novela e bem curtinha, mas que coloca, assim, em jogo esse nosso tempo contemporâneo mesmo, onde todas as relações e as questões precisam ter uma utilidade ou se transformam numa mercadoria, né? Então, é um pouco essa questão que está em jogo aí nessa história do livro, né? Entre outras também, mas essa é uma importante, assim, que ele desconcerta ironicamente, né? Com esse título, né? E com essa questão, né? Da compra do poeta. Claro, o poeta não se compra, né? Como uma construção pessoal, uma construção necessária, uma formação necessária para cada indivíduo, para ele conseguir manter todas as suas utilidades da vida. Se eu puder fazer um encontro entre o que você disse, André, e a questão que a Camila apresentou, essa paisagem que você nos abriu, essa imagem, né, de alguém sentando na frente do mar e sem ter ali uma razão, mas simplesmente para escutar o mar, enfim, para estar ali naquele encontro com essa entidade viva, né, do nosso planeta, etc., e estabelecer uma relação com ela, né? E talvez a poética do Manuel de Barros, ela nos permita pensar em práticas pedagógicas que nos coloquem em estado de atenção para essas questões um pouco menores mesmo, assim, que não são palco das grandes questões que nos tomam quase todo o tempo do pensamento. Viu, professor Leandro, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, foi muito gratificante ouvi-lo, né? E sobre essa reflexão sobre o aprendizado que o senhor comentou, né? Esse aprendizado através da arte, eu acho muito importante. Então, eu acho que a sua presença hoje aqui para nós, num projeto de educação popular, eu acho que é fundamental, né? Porque a gente está aí brigando contra essa educação bancária que se dá em todos os aspectos, né? Fora de uma educação popular. E eu acho que esse aprendizado, através do prazer lá fora, é mais impossível, né? Então, eu acho que a gente aqui dentro de uma educação popular, a gente tem, não que a gente teria mais oportunidade, né? A gente é mais livres para fazer esse trabalho de educar de um processo prazeroso, né? Através da literatura, através da arte, através de todos os aspectos da arte, né? Porque, na verdade, o aprendizado pela arte, pelo prazer, é um aprendizado que realmente fica, né? E fixa, porque é muito bom você aprender de uma forma prazerosa, né? E isso a educação bancária não dá, né? É por isso que a educação está tão precarizada assim. E nesse momento que a gente não vê realmente saída,
né? Principalmente na questão da educação. Então, assim, é fundamental a sua presença hoje aqui, falando tudo que você falou. Eu acho que foi muito gratificante, foi muito importante. E eu acho para nós, enquanto projeto, é muito bom a gente ter isso em mente, que essa educação, através do prazer, ela é fundamental para nós, sabe? E diante daquilo que a Luciana falou também sobre essa questão da escrevivência, né? É uma outra coisa também que eu acho fundamental, né? Essa luta da escrita, ela vai oportunizar também toda essa disputa hegemônica, né? Das epistemologias, dessas escritas que tem aí. Então, eu acho que o que ela disse também super importante, né? Era isso. Um abraço e mais uma vez obrigada. Obrigado, Jane. Claro que até porque são questões muito amplas, né? E que a gente precisa seguir pensando sobre elas, né? Não, são irresolvíveis aqui num bate-papo, né? Mas vou começar te falando sobre essa palavrinha que você usou, revolucionário, né? Eu acabei de ler a autobiografia escrita pela Patrícia Galvão, a Pagu, que conviveu ali com os modernistas na década de 20, na década de 30, e que é muito conhecida pela sua militância política junto ao Partido Comunista do Brasil na época, né? Por abdicar, né, da sua vida pessoal, pequeno-burguesa, como era chamada na época, e se envolver, enfim, na causa revolucionária, proletária, né, da época. Embora a Pagu tenha uma história como escritora de literatura que é pouco conhecida também, né? Ela tem um dos livros, inclusive, soube hoje, num bate-papo que eu participei de manhã, que ela foi escritora de alguns contos literários com um pseudônimo, e esse livro, vários textos literários escritos por ela, ficaram no limbo, assim, ninguém sabia por conta de que ela não assinava com o nome dela os textos literários. Então essa parte literária dela não é muito conhecida. E aí tem uma frase dela nessa autobiografia, quase no fim, porque a autobiografia ela conta um período, é uma carta, na verdade, que ela escreve para o seu segundo marido. Ela teve um envolvimento afetivo com o Oswald de Andrade, inicialmente, e depois ela se casa, né, com o Geraldo Ferraz, e ela escreve então uma carta assim que ela sai da prisão. Ela foi presa, isso na década de 30, na ditadura Vargas, né, e escreve uma carta, e essa autobiografia é essa carta que ela escreve para o Geraldo, que vai ser o seu segundo marido. E logo, quase no fim dessa carta, que ela conta toda a abdicação pessoal pela causa proletária, vamos dizer assim, pela causa revolucionária, no final ela escreve a seguinte frase. Eu vou ler para você assim, essa frase, né, que a Pagu disse. Estava tão empolgada pelo aspecto político da minha vida que eu ia matando gostosamente os resíduos da condição humana. Essa frase é tão ambígua e tão interessante porque ela diz que, em nome de uma causa, ela matou resíduos da condição humana, né? Que a gente pode entender, talvez, fiquei pensando nessa cotidianeidade, escrevivências, né? Nossa, que também faz parte da nossa Constituição, dos nossos desejos, que a gente precisa, enfim, falar e dizer, escrever, colocar, né? Se autorizar. Mas esse gostosamente, esse advérbio no meio dessa frase, também diz para mim assim que ela não se arrepende de nada do que ela fez, né? De que era gostoso sim viver em nome de uma causa, em nome de um desejo transformativo da sociedade, né? Então, mesmo que isso tenha na época, né, para ela esse caráter de que ela deixou a sua condição humana um pouco ferida, vamos dizer assim, né? A sua vida pessoal ferida, né? Mas
foi gostoso ao mesmo tempo, né? Então tem esse caráter ambíguo, né, que essa frase tem, e é muito legal, assim, porque a gente mora, é uma autobiografia sobre um tempo que não é hoje, né, na década de 30, mas faz a gente pensar sobre o sentido do revolucionário, né, e eu fico acreditando que também é revolucionário nos tempos atuais o afeto, uma política do afeto, né? Uma política do sensível. E parece que também soa para mim revolucionário isso, né? A gente conseguir escrever sobre o nosso cotidiano dentro de um banheiro, sobre aquilo que a gente está passando, sobre aquilo que a gente está sentindo, e aí escrever e compartilhar esse texto com o mundo, né, com as pessoas próximas. Isso é uma política do afeto sendo experimentada, né? E para mim isso soa no contemporâneo revolucionário também, que talvez apagou na década de 30, ainda não tinha essas palavras que a gente tem hoje para nomear esse revolucionário também, pelo afeto e pelo sensível, né, pelas escrevivências, pela escrita no banheiro da casa, no único espaço e tempo da vida, para que isso possa acontecer. Mas mesmo assim ela mostra que ela sentiu isso, assim, essa ausência, essa falta dessa presença da pessoalidade na sua luta revolucionária, né, dentro do partido, dentro do PCB, na época. Então, só queria dizer isso, assim, um pouco, para não deixar passar essa lembrança, um pouco de uma luta mesmo, né, de uma variação do sentido das palavras, né, que as pessoas, que a gente possa também lutar por eles, assim, por essa variação dos sentidos, né? Então, professor, eu fiquei... Primeiro eu vou agradecer, né? Gratidão aí pela sua fala. E pensando em tudo que você colocou, né? E no primeiro momento ali da sua fala, quando você traz o Manuel de Barros, apesar de que eu vou confessar, eu tenho muito pouca leitura no Manuel de Barros. Foram muito poucos poemas do Manuel de Barros que eu já li, né, nessa minha vida. Mas o que eu acho, o que eu penso que é muito gratificante para trabalhar com as crianças em si, trazer Manuel de Barros é também essa capacidade, né? Essa não seria a capacidade, mas essa possibilidade desse que é como a criança, né? Essa questão da criança em relação das palavras, né? Dessa construção de palavra, né? Dessa invenção de palavra. E pensando nisso tudo, e pensando também no Ailton Krenak, e também pensando nessa questão da natureza, né? De como a poesia, no caso, e como o Krenak também, vem nos provocando, como tudo isso nos provoca para trabalhar com as crianças, né? E como é gostoso quando a gente consegue trilhar aí um eixo para esse trabalho com as crianças, mas pensando também nessas possibilidades e também pensando que hoje, pelo fato da gente viver mais dentro das grandes cidades e de muitos, e aí eu estou falando a partir mesmo do local onde eu trabalho, que é ali no NEM Anjo da Guarda, não sei se você conhece, que é no Morro da Penitenciária. Da penitenciária, né? Isso. E o fato de não ter da gente ter que trabalhar a questão da natureza e construir essa relação
da criança com a natureza e não ter, tipo, não ter terra, sabe? Não ter essa possibilidade de colocar a criança em contato com esses elementos, sabe? Assim. E, ao mesmo tempo, eu fico também pensando nessas questões e como é difícil para nós mesmos, enquanto professoras, se arriscar em trabalhar com os elementos mesmo da natureza. E aí eu estou pensando na questão do fogo, para trabalhar a questão do fogo com as crianças em si, ali na primeira infância. Parece que trabalhar com esses elementos se torna como se fosse um monstro, uma coisa muito difícil da gente trabalhar. Isso aí pensando no fogo, né? Mas aí eu penso muito na questão do contexto mesmo do NEIM e como isso é desafiador, né? Porque como lá não tem essa possibilidade, não tem a possibilidade de você levar a criança para, vamos supor, para um pátio que tenha terra, que tenha árvore, que tenha folha, que tenha esses outros elementos, sabe assim? E o quanto é difícil você construir uma relação da criança versus a natureza, né? E é um pouco, é por aí, e isso me desafia muito, entendeu? Quando eu estou lá para poder apresentar todos esses materiais para as crianças. Só posso agradecer ao senhor, foi muito importante para a gente aqui, esse ciclo de formações desse ano, né, com uma fala importante, né, quando eu propus aqui no nosso projeto integrar que o senhor fizesse essa fala, eu falei, né, que sempre sua fala em sala de aula, ela sempre mexia muito, e a gente saía saía da sala inquieto, e hoje acredito que todos nós, educadores e educadoras do projeto, e todo mundo que está, mas falando especificamente da gente aqui do Integrar, a gente está muito inquieto, justamente para repensar as práticas pedagógicas. O Cleiser, na fala dele, ali pincelou um pouquinho uma coisa que eu, né, pensei, e acho que a aluna, a Jeane, a Luciana, o Felipe, a gente ficou aqui pensando, né, a gente tem esse grande desafio de fazer um projeto, fazer um pré-vestibular comunitário, mas que perpassa uma formação política, que depois a gente tem que ajudar essas estudantes a permanecerem na academia, aí vem a Gestos, a gente tem essa formação continuada e a gente tem a transformação social. Então, a sua fala inquieta, né? Era isso que eu queria hoje oportunizar aos meus colegas do projeto, que todo mundo conhecesse o senhor e a gente saísse daqui inquieto hoje, e estamos todos inquietos, com certeza. A gente tem que repensar as práticas pedagógicas o tempo todo, e a gente tem que ter o acesso, mas o inútil tem que estar junto também, de alguma forma. Então, muito obrigada, né, gratidão mesmo. Estamos felizes de termos começado esse ano dessa forma, e a gente deixa o espaço aberto para o senhor voltar, né? Acredito que esse ano vai se manter aos sábados, né? Como o Cleiser comentou ano passado, estava sendo às sextas, e aí a gente viu que algumas pessoas estavam muito cansadas na sexta noite. Então, o sábado à noite dá um tempo da gente respirar, descansar, dormir um pouquinho mais, e a gente deixa aqui o espaço aberto para que o senhor volte ainda esse ano que vem, e muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço, obrigadíssimo, Clara, pessoal, e por todas as possibilidades aqui de pensar, enfim, de conversar com vocês aqui. Também saio bastante instigado assim, a pensar nas questões que vocês pontuaram e trouxeram também. E assim a gente vai crescendo e vai aprendendo uns com os outros, né? Maravilha. Quer falar alguma coisa, Cleiser?
Então, agradecer, né, o professor, mais uma vez, obrigado para contribuir nesse processo e para a gente estreitar os laços com o pessoal que está dentro das universidades, né, a gente sempre busca essas parcerias com alguém que está pensando em romper essas estruturas, né, e não manter essa lógica reprodutivista que a gente tem. Então, é sempre importante trazer mais pessoas para estar juntos nesta caminhada, né? Então, mais uma vez, professor, muito obrigado, agradecemos em nome do Projeto Integrar e processo de formação, e em outra oportunidade, vamos novamente convidá-lo, né? E fica também aberto o convite para, quando se sentir à vontade, querer participar, ouvir a formação da Clara, que teremos este ano também, né? Seja bem-vindo para participar e ouvir as formações e contribuir também com suas reflexões. Tá bom? Convido o pessoal a abrir as suas câmeras para a gente deixar um registro da formação de hoje, tirar um print da tela com o registro da formação. Pessoalzinho, todo mundo nas suas casas, bebendo, comendo, fazendo janta, né, Lu? Participando da festa do vizinho. Participando junto com a festa do vizinho, é isso aí. Muito bem, então, agradecemos a todos, todas e todos. Valeu, pessoal. Tenha uma boa noite. E a gente se vê. Bom final de semana. Na formação da semana que vem, nós teremos a Ticiane, né, nossa mestre, vai apresentar a sua dissertação de mestrado. A gente estará encaminhando para o pessoal do Integrar e da Gestos